Bom, eu queria gravar esse vídeo tomando uma cachaça, mas o que eu tenho é café. E basicamente eu queria falar hoje sobre um poema de Fernando Pessoa, o poeta português, que ele vai fazer sobre o heterônimo Ricardo Reis. Então, Fernando Pessoa tem basicamente três grandes heterônimos, que é Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Alberto Caeiro é mais o cara da natureza, da fuga do pensamento, do não pensar tanto. Enfim, eu posso depois trazer um pouco mais sobre Roberto Campos. Ele tem uma resposta muito boa para o que a gente vai ver em Notas do Subsolo, do Dostoiévski, em Crime e Castigo, em Memórias Póstumas e Brás Cubas, de Machado de Assis, e outros livros do que se encontraria como um homem do subsolo. Alberto Caeiro é parte da solução desse problema, que vai aparecer também em Álvaro de Campos. Então, acho que você vai lembrar, não sei, Álvaro de Campos vai ter aquele poema que diz assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo. Então, ele tem uma carga pessimista muito grande. E aí, Álvaro de Campos, ele vai se opor ao que Alberto Caeiro traz, né? Enquanto que Álvaro de Campos é esse excesso de pensamento, na maior parte pessimista. Alberto Caeiro, ele é a fuga desse pensamento, sabe? Se a gente for em Crime e Castigo de Dostoiévski, a gente vai ver que... E também Notas do Subsolo, que é esse daqui. Notas do Subsolo de Dostoiévski. A gente vai ver uma claustrofobia muito grande do personagem principal, porque ele mergulha muito no próprio pensamento, sabe? Em Memórias Póstumas isso também vai ter. Você vai ver que o personagem muitas vezes tem essa autorreflexão ao longo do livro, mas em Notas do Subsolo, em Crime e Castigo, isso é extremamente claustrofóbico e é uma nota principal do livro. Assim como em Álvaro de Campos. Enquanto que Alberto Caeiro não. Alberto Caeiro, ele reconhece que esse voltar a si mesmo, esse estar só consigo mesmo, apesar de necessário, né, ele não pode ocorrer o tempo todo e é necessário ter essa fuga. Quase que Alberto Caeiro, ele renuncia ao pensamento, sabe? Ele não quer ficar dentro de si mesmo, ele quer sair e buscar as coisas, ver as coisas, a natureza, o ser, a existência, a realidade, né? Como se... E aí na tradição cristã católica isso vai ter um aprofundamento muito grande. Como se esse voltar a si mesmo, esse estar consigo, quando extrapola o necessário, o essencial, ele se torna antítese da vida, né? Antagonista à vida, sabe, ao ser, digamos assim. Mas Ricardo Reis, que é o heterônimo que eu vou ler hoje, ele tem um caráter diferenciado. Ele já traz umas reflexões, já traz uns pontos, umas expressões acerca da arte, acerca de belezas da vida e de um ponto de vista até certa forma esotérico, né? É o que eu menos li, para falar a verdade. Na verdade já tem quantos anos? Acho que tem mais de 5 anos que basicamente eu só li um poema de Ricardo Reis, que é esse que eu vou ler agora. O resto, eu confesso, eu preciso ler mais para poder entender. O melhor é basicamente isso, porque ele tem muita referência com a produção literária grega. Então, e alguns elementos também, de fato, um pouco gnósticos, sabe? Esotéricos e tal. Então, é o que eu menos tenho proximidade. Então, por exemplo,
Aqui eu ainda vou pegar uma referência, por exemplo, ele fala de Homero, ele fala de Ulisses, mas outras referências de Ricardo Reis, para mim, são um pouco estranhas. Preciso ler mais poesia grega, né, literatura grega, né, teatro grego, na verdade, para conseguir ter um entendimento melhor. Mas basicamente esse vídeo é sobre arte, sobre gravar um primeiro vídeo, porque e logo no primeiro verso eu vou falar sobre isso. A gente vive muito imerso em trabalho. Eu tenho trabalhado muito esses últimos tempos, consultoria empresarial e análise financeira, etc. E o meu lado essencial é um lado artista, né? Eu escrevi romances não, né? Eu escrevi alguns contos, escrevi alguns poemas, mas o meu principal são contos, né? Eu sou mais de prosa do que de poesia. E devido à correria do trabalho eu esqueci a arte. Até tipo falando, caramba, eu nunca mais escrevi, sabe? Eu nunca mais parei pra experimentar essas coisas no mundo e traduzir elas e expressar elas de acordo com a minha visão, com a minha ótica, com a forma como eu sinto e percebo as coisas. Então, é meio que uma volta a mim mesmo, esse voltar à arte, né? E como eu ainda não consegui voltar a produzir arte efetivamente, escrevendo ou coisa do tipo, falar de arte e consumir arte vai, na medida em que eu tenho certa alma artista, de gostar de fazer arte, de querer fazer arte, isso vai me voltando a mim mesmo, sabe? Isso faz parte de um entendimento que eu tenho acerca do sentido da vida, né? Eu creio que não é nenhum objeto de crença, né? Não diz respeito à religião, à espiritualidade, à fé, a nada disso. Diz respeito simplesmente a... Veja, quem tem uma alma artística, ele sufoca se ele não der vazão à produção artística. E na medida em que a gente precisa se adaptar e precisa concentrar essa energia, essa força, essa disposição ao trabalho, à produção, porque o mundo é capitalista, a gente precisa fazer dinheiro, a pessoa vai se acostumando a calar essa voz e essa necessidade, essa vontade de expressar a arte. De modo que ao longo do tempo você acaba tendo um gosto amargo em relação à vida, um sentimento de que falta algo e de que a vida não está preenchida, porque toda essa impressão... Primeiro, porque falta você contemplar o mundo e você perceber as coisas que estão ao seu redor, que é o que Alberto Caeiro, o heterônimo de Fernando Pessoa, faz. E segundo, você, sem essa impressão acerca das coisas, não consegue ter um elemento de subjetividade que vai fazer com que essa impressão seja expressa em arte. Pela dança, pela música, pela escrita, pelo audiovisual ou pelo que quer que seja. Então, ao longo do tempo, isso vai fazendo com que a vida tenha menos brilho, fazendo com que a vida seja mais opaca, né? Então, parte do elemento desse vídeo em falar sobre o conceito de arte em Ricardo Reis, de Fernando Pessoa, é também uma volta a mim mesmo, sabe? E é exatamente isso que eu entendo sobre esse poema. Esse é um dos poemas de Ricardo Reis que não tem... Aliás, se a gente for em outros poemas de Álvaro de Campos, se a gente for em Alberto Caeiro, a gente também vai ver esse elemento de falta de título. Então, ele começa direto no verso, né? Não tem título, não tem nada. Então, aqui Ricardo Reis, né, Fernando Pessoa, vai falar especificamente sobre a escrita, sobre o verso, sobre a poesia, mas para mim, e aí no
na penúltima camada de verso, ele vai falar a palavra arte. Para mim é o conceito de arte segundo Fernando Pessoa, né? Eu vou ler os versos inteiros e depois vou parte por parte. Eu fiz algumas anotações aqui, depois eu vou mostrar na câmera de cima. E aí eu vou basicamente ler o verso, ler o que eu escrevi, porque, aliás, eu não gosto de ler sem escrever. Eu vou mostrar depois, mas só para dar uma prévia, isso aqui é tudo rabisco meu do livro. Tem que ter, pô, não tem como, né? E aí, lendo o verso, lendo o meu comentário do verso, aí a gente vai trocando uma ideia aqui. Então, eu vou primeiro ler tudo e depois a gente vai parte por parte. Tá? Deixa eu ver se eu consigo lembrar de cor. Seguro assento na coluna firme dos versos em que fico. Nem temo o influxo e número futuro dos tempos e do olvido, que a mente, quando fixa, em si contempla os reflexos do mundo. Deles se plasma torna, e a arte o mundo cria que não a mente. Assim na placa o externo instante grava seu ser, durando nela. Agora eu queria ir parte por parte. Os 2 primeiros versos, Fernando Pessoa vai falar o seguinte: seguro assento na coluna firme dos versos em que fico. O meu comentário foi: é isso que mais alimenta a alma, é assento mais firme que a correria do trabalho e os problemas do dia a dia. Então, quando o Fernando Pessoa fala seguro assento na coluna firme dos versos em que fico, ele basicamente está saindo da correria do dia a dia e tomando assento, indo de uma posição de vigilância, de atividade, para uma posição de tranquilidade, de sentar, de acalmar, de conforto, naquilo que é mais firme que as movimentações do dia a dia. Essa aqui é a minha interpretação, pelo menos. Então, tipo, o que mais alimenta a alma, o que mais faz sentido durante um dia inteiro é aquilo que mais alimenta a tua alma, é aquilo que mais diz respeito a quem você é, sabe? Então, você pode ter passado um dia no trabalho resolvendo muita coisa, mas, veja, a parte mais importante no dia, talvez para você, para alguém, seja no fim do dia escrever uma poesia. No fim do dia seja gravar um vídeo, fazer uma produção audiovisual, porque o cinema ou os elementos cinematográficos que estão no audiovisual é a expressão artística que sana a minha demanda por expressão acerca do que eu penso do mundo. Ou, por exemplo, a parte mais importante no dia para aqueles que têm a fonte, aquilo que alimenta a alma deles nos outros e na ação em relação aos outros, por exemplo, vai ser a atividade social que eu faço. O cara sai para entregar cobertor, comida ou coisa para moradores de rua. Ou o cara, ele faz algum tipo de trabalho social, seja ele qual for. E ainda que essa atividade artística, benfeitora ou o que quer que seja, dure 30 minutos, 1 hora, enquanto que eu gastei de 8 a 10 horas trabalhando, esses 30 minutos, essa 1 hora, é coisa mais firme, porque mais diz respeito a ela mesma do que todo esse esforço no trabalho, sabe? Então, quando o sujeito começa a produzir arte, ele sai desse caos da atividade cotidiana e desce para o que é ele mesmo. Isso é mais firme do que esse caráter volátil do mundo do trabalho, do mercado do trabalho, do capitalismo e dessa selvageria. Porque é ele mesmo ali, é a vida real. E, aliás, durante a produção, e dá para ver reflexos disso nos próximos versos, é ali em que ele sente que a vida vale mais a pena. Então, se levar em conta somente
a correria do trabalho e as coisas da faculdade, enfim, esse tipo de coisa, o sujeito não sente tanto apetite em relação à vida, ele não está tão contente em relação à vida, a coisa não preenche ele de maneira plena, ou de forma alguma, muitas vezes. Porque o que há de preenchimento na vida, na atividade objetiva de atendente de telemarketing, por exemplo. E, no entanto, dá para você trazer esse caráter significante, esse caráter de preenchimento da alma, mesmo em uma atividade como essa, como a gente vai ver na tradição cristã católica em São José Maria Escrivá, em Santa Teresinha do Menino Jesus. Acho que eu não tenho nenhum livro deles aqui, porque eu já presenteei as pessoas com eles. Mas vai ter esse elemento de atribuição de significado à atividade cotidiana, ou como... Isso é a resposta cristã católica em relação a esse caráter da atividade diária. Agora, se a gente for no mito de Sísifo, segundo a releitura e segundo a interpretação de Albert Camus, a gente vai ver que há um oposto, de certa forma. Há uma abdicação da necessidade de significação da atividade diária, na qual por ela mesma já traria uma carga necessária de efetivação suficiente à execução e vamos dizer assim, a satisfação dela mesma. Ou seja, enquanto que a tradição cristã católica vai olhar para essa correria do dia a dia, essa loucura, essas atividades todas que a gente faz, e vai falar, cara, nisso você encontra o eterno, nisso você encontra o divino, nesse lavar os pratos, nesse varrer o chão, nesse atender gente chata. Quem trabalhou com atendimento público sabe o que eu tô falando. Nisso você, na atividade mais banal, mais ordinária, você encontra aquilo que é extraordinário. Enquanto que no mito de Sísifo vai ser justamente abandonar a necessidade de uma significação tal qual, sabe? De modo que essa liberdade te permita fluir na atividade repetitiva. O mito de Sísifo, ele é aquele mito em que o sujeito foi condenado, eu não vou explicar a história inteira, até porque eu não lembro tanto, mas o sujeito foi condenado a levar até o pico de uma montanha uma pedra enorme, e depois essa pedra cai de volta ao terreno mais baixo, ao nível mais baixo. Ele vai ter que voltar, levar essa pedra novamente ao topo, ela vai cair e ele vai ter que levar essa pedra ao topo novamente. Assim, infinitamente, sabe? É justamente esse cotidiano repetitivo. Então, apesar de ter essas duas soluções, uma que atribui significado e outra que, de certa forma, encontra significado na abdicação da busca por significado, objetivamente, o ato em si, ele não preenche você de nada. Ao contrário dessa atividade que vai ser a atividade artística, que vai te preencher, que vai te dar sentido, que na produção dela você vai ver que a vida tem um gosto melhor, que a vida faz mais sentido. Quem é artista sente isso, não precisa inteligir tanto, não precisa ter um pensamento crítico, não, você sente isso. Na produção artística você vê que ali a vida faz mais sentido, ali a vida flui, você gostaria de passar, se fosse possível, a eternidade dentro daquele momento, de tão bom que ele é, de tão satisfatório, e não satisfatório em relação a um prazer sensível, porque, por exemplo, estava escrevendo o meu conto mais longo foi 25 páginas, eu terminei ele de madrugada, mais ou menos, ou tarde da noite, e fisicamente não tinha prazer, né? Algo... Tava, assim, exausto, cansado, com sono, né? Eu revisando o texto pela milésima vez, tá ali e tal, produzindo. Mas quando você vê a obra acabada, quando você vê o que você criou,
aquilo te dá uma satisfação de vida, de viver, de estar fazendo aquilo. Ali a vida faz sentido e você não quer abandonar a vida. Ali a coisa tem firmeza maior do que essa correria do dia a dia, né? Então, basicamente, esse primeiro verso de Fernando Pessoa é justamente sobre isso, sobre essa saída dessa instabilidade do dia a dia, dessa correria do dia a dia, dessa vida banal, ordinária, vamos dizer assim, e entrada naquilo que lhe é mais caro, lhe é mais firme, lhe é mais profundo, que mais diz respeito a ele mesmo. Beleza. O segundo verso, depois que ele começa a produção artística, que ele está ali, que ele se entende ali, ele fala o seguinte: nem temo o influxo e número futuro dos tempos e do olvido. Influxo é tipo coisas vindo, né? Basicamente quando ele fala nem temo o influxo e número futuro, ele não teme por exemplo, as demandas do trabalho que ele precisa fazer amanhã, as contas que ele precisa pagar daqui a uma semana. Ele não teme as reuniões que ele tem que fazer, os trabalhos que ele tem que escrever. Durante a produção artística, durante esse ritual de encontro com você mesmo e dessa expressão acerca do que você pensa do mundo, você entra em um lugar cujo tempo ele para, cujo tempo ele não existe, de certa forma, né? É de certa forma um modo de você se encontrar com o eterno, se a gente pensar que eternidade é não haver, parte do conceito de eternidade é não haver passado e não haver futuro, só um constante agora, um constante um constante ser. Então você sai do tempo e se coloca em face da eternidade. Até porque o conceito de beleza, ele é eterno, ele não depende da corrupção da matéria e coisas do tipo. Então, como se o artista na produção, ele encontrasse esse eterno, encontrasse esse além do tempo, sabe? Aqui eu coloquei momento eterno por ser atemporal. Que é basicamente isso que eu tô falando. Então, é esse lugar em que essas preocupações, elas não existem. Essa correria do mercado, do capitalismo, ela não te atinge. Você tá além disso, sabe? Então ele sai dessa correria pro dia a dia, senta nos versos dele, no mundo artístico, e nesse lugar artístico, que é interno, ele não tem essas preocupações, ele tá além do tempo, sabe? E aqui ele entra precisamente pelo menos na minha leitura, no conceito de arte, né? Na terceira coluna de versos, porque aqui ele vai pegar um verso embaixo do outro, aí depois outro verso, outro verso, outro verso, outro verso. Então são blocos de 2. Então isso aqui são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 blocos de 2 versos. Então 2 versos, 2 versos, 2 versos, 2 versos e assim vai. Nesse terceiro bloco ele fala que a mente, quando fixa em si, contempla os reflexos do mundo. Que a mente, quando fixa em si, contempla os reflexos do mundo. A minha observação aqui foi a alquimia de transformar a realidade objetiva do mundo, imbuindo-a com seu subjetivo, a impressão particular acerca do mundo. Ou seja, aqui
a hora da produção artística de construir uma impressão acerca da realidade. Que a mente, quando fixa, em si contempla os reflexos do mundo. Ou seja, eu tenho uma experiência na realidade, uma experiência no mundo, e essa minha experiência do mundo, que é objetiva, essa realidade que eu observo no mundo, ela tem um reflexo em mim, que é esse pensamento. Ou seja, por exemplo, se eu ver algum tipo de injustiça ou maldade, não, deixa eu pegar um outro exemplo. Aquilo que eu vejo na realidade, a minha impressão, o meu olhar acerca daquilo, o meu pensamento acerca daquilo, constitui um reflexo daquela coisa dentro de mim. Então, por isso que Fernando Pessoa aqui fala que a mente, quando fixa, em si contempla os reflexos do mundo. Então, o ponto de partida da arte é a observação e a experiência do mundo. E você é parte do mundo, então às vezes essa observação, essa experiência do mundo é uma experiência do seu eu, tá? E mesmo que seja uma experiência acerca de algo externo, de coisas e pessoas, essa impressão, essa visualização do mundo que tem um reflexo em você, ela é transformada meio que alquimicamente com o seu eu, com a sua forma de visualização e experiência daquilo e a sua impressão subjetiva. Então, o ponto de partida aqui vai ser isso, a experiência e a incorporação dessa experiência na sua subjetividade. Então, esse é o ponto, é o primeiro passo, é o segundo passo da arte, né? O primeiro é você se colocar nessa produção artística que vai te tirar do tempo, que vai te tirar da correria do trabalho, que vai te assentar em si mesmo. O segundo ponto é você lembrar e você contemplar essas experiências e essas observações do mundo e você imbuir, ou seja, você atrelar, você banhar essa visão do mundo e essa experiência que você teve com o seu subjetivo, com o que você pensa, o que você é. E depois você expressa isso. Você expressa isso na dança, na música, na escrita, no audiovisual, no que quer que seja. E aqui a gente vai para o quarto bloco de versos desse poema, que vai falar o seguinte. Eu vou ler o quarto, depois eu vou ler o terceiro e o quarto, porque os dois eles se conectam. O quarto ele diz assim: deles se plasma torna, e a arte o mundo cria que não a mente. Agora eu vou ler o terceiro e o quarto. Que a mente, quando fixa, em si contempla os reflexos do mundo. Deles se plasma torna, e a arte o mundo cria que não a mente. Ou seja, aqui, quando o Fernando... Aqui quando ele fala, tem duas coisas aqui. Deles se plasma torna, e a arte o mundo cria que não a mente. Deles se plasma torna é você trazer essa impressão acerca de algo objetivo da realidade que foi imbuído com a tua subjetividade, trazer ele, materializá-lo, plasmá-lo, né? Então, você vai expressar, esse é o canal de expressão, ou seja, você vai usar a matéria da sonoridade, no caso da música. No teatro, você vai trazer a performance artística. Na escrita, você vai ter o elemento do papel, da tinta, da caneta. Nas artes plásticas, você vai ter na confecção de livros, na confecção de quadros de arte, na confecção de esculturas e no que quer que seja. Então, dele se plasma torna, é pegar essa impressão subjetiva, é pegar essa impressão que eu tive do mundo e materializá-la de uma forma. Então, mas essa materialização,
ela vem do mundo, veio de uma experiência, de uma realidade que você experimentou no mundo. Seja uma observação de coisas externas a si, ou seja uma observação acerca de si mesmo. Por isso que Fernando Pessoa que fala, a arte, o mundo cria e não a mente. Então, não é que a mente cria a arte. É como se a mente lesse a arte no mundo e o papel da mente aqui é expressar ela. O papel da arte é expressar essa impressão que teve. Mas o insumo, a matéria-prima da arte é a realidade, é as coisas que estão ao redor, né? Eu até coloquei aqui. Basicamente, a matéria-prima e o assunto da arte é o mundo, apesar de a forma de expor ser pessoal. Por isso, é como se o mundo criasse a arte. O artista só se sente obrigado a mostrá-la ao mundo. Então, é basicamente isso. É tanto que, se o artista não encontrar uma forma de expressar essa arte, ele se sente sufocado, como eu tinha falado antes. Ele se sente inquieto, ele entristece, ele enraivece, ele, de algum modo, transborda algum tipo de incômodo, porque há um acúmulo de impressões nele que não estão sendo transmutadas, não estão sendo expressadas em arte. Então, revisando, eu sento nesse mundo artístico que é mais firme a mim do que a correria do dia a dia. Nesse lugar artístico, nesse meu eu mais profundo, eu não me preocupo com as contas que vão pagar a mês que vem, eu não me preocupo com as cobranças no trabalho, com as demandas variadas em relação à amizade, trabalho, família e, enfim, urgências do dia a dia. Eu estou em um momento eterno, em um momento que ele perdura no tempo indeterminadamente, sabe? Eu estou em um lugar atemporal, que é a produção artística. Nesse lugar, eu visualizo em mim os reflexos do mundo, as experiências que eu tive, as visões que eu tive, e eu pego isso e atribuo a minha subjetividade a ele, a minha interpretação, a minha análise, o meu olhar, a minha ótica em relação a essas experiências. E feito isso, eu pego essa impressão subjetiva e expresso ela, materializo ela em arte, que nada mais é do que uma necessidade do artista expor a realidade ao seu modo. Por isso que a pessoa fala que justamente não sou eu quem crio, é o mundo, eu só comunico. E aí, para acabar, vai ter o último verso, que assim ele fala: assim na placa o externo instante grava o seu ser durando nela. Aqui eu coloquei: quando o artista produz a beleza nas suas mais diversas expressões, ele produz algo duradouro, captura uma cópia de um momento e o aprisiona na matéria, de modo que o tempo não corrompe, né? Quando eu falo de corrupção da matéria, por exemplo, os livros envelhecem, o momento em si ele passa, mas quando você produz a arte, materializa ela, aí quando Fernando Pessoa aqui fala assim, na placa, nessa matéria, esse instante, esse momento que eu vivi, que eu vi, ele, que é externo a mim, ele é não eternizado, mas ele é capturado, ele é como se esse momento vivido que tem em mim um reflexo, que tem em mim uma cópia, eu coloco ele materializado nessa arte, na música, no cinema, na poesia, no audiovisual, na fotografia, no que quer que seja. E ele dura enquanto durar essa matéria. No caso da música, não pensando em streaming, não pensando na música que é gravada, mas na música ao vivo.
esse instante que eu vivi, sei lá, eu vivi um amor intenso, eu tive uma experiência triste, eu tive uma experiência alegre. Isso que eu vivenciei, eu coloco na música, eu expresso na música e o momento já passou. Mas o reflexo dele, a cópia dele que foi misturada com a minha subjetividade e expressa na arte, ela perdura enquanto o canto é cantado. O momento já passou, mas essa experiência externa ou interna, ela perdura enquanto esse objeto existia. Tanto que ele fala, assim na placa o externo instante grava, assim na placa o externo instante grava seu ser durando nela. Então o ser do momento, ele dura enquanto existir a matéria pela qual a arte é comunicada. Então enquanto existir, enquanto eu estiver cantando, esse momento perdura na minha voz. Enquanto o livro existir e essas palavras estiverem escritas, esse momento vivido, essa experiência comunicada, ela perdura no papel enquanto a poesia estiver registrada. Então, basicamente, aqui, Fernando Pessoa faz um percurso desde o início da criação artística até o fim dela e como ela se perpetua, como ela permanece existindo, embora eu não mais a viva, né, a experiência. Então, basicamente, a ideia que eu queria falar hoje é uma forma de eu voltar a produzir arte a partir do conceito artístico em Fernando Pessoa, pelo menos em Ricardo Reis, nessa poesia específica. E talvez vocês consigam achar ela, se você quiser, pesquisando por Seguro Assento na Coluna Firme, que é o primeiro verso, colocando Ricardo Reis e Fernando Pessoa. E bom, esse é o primeiro vídeo, então é uma forma de produzir arte a partir do conceito de arte. Eu tenho, como eu tinha falado antes, eu tenho essa ideia acerca de Alberto Caeiro, além de outros elementos, seria uma solução para o problema da experiência do orgulho e da experiência do homem do subsolo, que vai estar em Machado de Assis, em Dostoiévski, em Franz Kafka e em outros escritos. Talvez nos próximos vídeos seja sobre justamente essa ideia de homem do subsolo. E também, cara, acho que uma forma de voltar à arte, além de partir do conceito de arte, é justamente pegar uma produção artística, que é mais ou menos o que eu fiz hoje, e expressar uma interpretação acerca dela. E aí, acho que talvez eu grave logo depois desse vídeo aqui, seja uma análise acerca da discografia de Dom L, que pra mim é o melhor MC, é o melhor artista de rap do Brasil hoje, sabe? Pelo menos em refinamento. Talvez não seja o maior, mas ele, pra mim, é o melhor que existe. Então é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, você pode se inscrever aqui, dar um gostei, essa merda toda que eu não tenho costume. Mas, enfim, façam, comentem, digam o que você achou, se você concorda com o que eu falei, do que eu expus aqui. Tem outros elementos, mas o vídeo está um pouco longo. Eu vou trazer talvez em outro vídeo. Tinha alguns elementos da Ilíada de Homero e um conto específico de Machado de Assis que faria sentido colocar em relação a um exemplo sobre essa produção artística. Porque a produção artística, ela pode ser feita a partir de uma experiência genuína da realidade ou a partir de uma falsificação dessa experiência ou de um desenrolar dessa experiência do mundo que não é autêntica, que é falsa. E aí a arte ela perde um pouco o valor por conta dessa falsidade. Mas enfim, é tema para um outro vídeo. Então, basicamente isso. Se inscreva, curta, comente o que você quiser ou não também. E a gente se vê no próximo vídeo.